Querido Rony Badger, prezada Rony Badger, mais uma vez o seu já tradicional Crypto Wrap-Up, todas as sextas-feiras aqui na Rony Badger, trazendo um empacotamento de todas as notícias de cripto e tudo que mexeu nos preços dos principais ativos de cripto, mais uma vez aqui no Principado da Moca, hoje num dia muito ensolarado, sem nuvem nenhuma, com calor senegalês, como eu digo por aqui, estamos aqui de novo, chubby e suando, como todos os dias, que faz muito calor, mas ao mesmo tempo trabalhando para trazer a melhor informação do universo cripto para você, com mais um Rony Badger Crypto Wrap-Up, com Bruno Lazarato, Ricardo Richter, e eu já queria engatar com você, Bruno, qual foi a sua análise gráfica? Tivemos carteira semanal, um monte de coisa acontecendo. Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? O vídeo no YouTube é atemporal, enfim, sejam muito bem-vindos aí a esse Crypto Wrap-Up do dia 22 de setembro de 2023. Vamos lá, já vou colocar na tela aqui o Bitcoin, já vou mostrar aqui a carteira semanal. Carteira semanal, passamos 2 semanas sem entrada alguma, na paciência, cozinhando o galo, né? Daquele jeito. Essa semana deu entrada. Uma das entradas do BTC já atingiu o primeiro alvo, que eu coloquei um alvo bem curtinho mesmo, para a gente fazer um lucrinho, né? Também a gente tem que lucrar, né? Tem que pagar boleto, enfim. Eu vou, aí ó, já está aí na tela o gráfico. Mas também na segunda-feira, eu me lembro de ter comentado dessa região de resistência, que daria um short. E quem assistiu o vídeo, quem pegou, né? Deu uma entrada na ponta vendedora aqui e chegou a entregar, vamos lá, ó, chegou a entregar 3,8%, tá? Em uma semana. E aí deu entrada para a carteira semanal nessa queda. E o primeiro alvo estava justamente na entrada da carteira semanal na ponta compradora. Então, assim, Bruno, eu expliquei tudo isso aí na segunda-feira. Um trade na venda é um trade mais curto, né? Esse da compra é um swing trade mais curto ainda, porque a gente entrou na quinta-feira, deu entrada na quinta-feira ontem, mais conhecida como ontem, para rodar aí 2, 3 dias. Então, mano, são trades curtinhos porque eu ainda não mudei o meu pensamento, a minha análise que eu fiz, que eu tenho feito aí algumas semanas já, de querer ver o BTC lá na região dos 22 mil dólares, né? 24, 22, nível a nível, level by level, 24, 22, 20 mil dólares, enfim. Eu ainda não nem perdi as esperanças, mas eu creio que ainda vá lá e vá tocar antes de dar o boom, né? Ali no halving, ano que vem, enfim. Com os ETFs, que até acalmou agora, né? As notícias sobre ETF deu uma minguada por enquanto, porque tem Mas tem notícia nova, tem notícia nova. Então, o Rodrigo vai trazer notícia nova, show de bola, isso é bom pra gente, mas eu creio que vai dar uma afundada antes de dar o boom que a gente espera. Porém, como eu falei, tocou aqui na região dos 27.400, recuou, deu entrada nos 26.400 da carteira semanal, e o nosso primeiro alvo estava ali em 26.670, que bateu hoje, né? Entrou ontem, hoje já entregou o primeiro alvo aí, 1% de gain, por enquanto, alvo 1. Vou deixar correr, vou ver se até o final de semana ele não volta lá nos 27.270, né? Nessa região novamente de resistência, para atingir o segundo alvo, que pode acontecer, tá bom? Se perder esse ponto aqui, ó, essa região dos 26.380 dólares, eu creio que para curto prazo, tá, pessoal, vai testar aqui os 25.600. E esse 25.600 era o nosso segundo alvo do short, que a gente abriu na segunda-feira. Bruno, mas você abriu short e long na mesma semana? Sim, dá para abrir, tá bom? Até falei que a gente estaria redeado caso desse entrada na ponta compradora. Então eu tá com os 2 trades aí aberto, porque o primeiro trade da venda atingiu o primeiro alvo, meu stop, que era aqui nessa região dos 28.300, 28.200 dólares, ficou na entrada, na região dos 27.400. Eu baixo o meu stop para entrada. Se voltar lá, eu vou estopar o short e atingir o segundo alvo do long. Então, ó, isso é uma operação estruturada, né? É isso que a gente tem que aprender. Quando a gente trabalha num mercado que nos dá essa possibilidade, não, a gente tem que fazer tudo que a gente tem de ferramenta na nossa mão, usar a nosso favor. Mas, claro, buscando conhecimento, sabendo o que está fazendo, tá, pessoal? Enfim, então eu estou de olho nessas possibilidades. Se perder aqui esses 26.380, eu creio que vai correr nos 25.600, tá bom? E aí a gente pode
tem que parar nessa região, senão 24.800, 24 mil dólares é onde eu creio que vá num curto período de tempo aí, beleza? Ethereum deu entrada também. Ethereum a gente fez uma compra $1.580, né? Nossa entrada estava em $1.580. A mínima ontem foi $1.565, porém ainda não atingiu o primeiro alvo. O primeiro alvo está lá na região de $1.620. Aqui, mais ou menos, é onde está passando a média móvel de 21 períodos. Tem uma região de resistência ali também. Então, primeiro alvo, se tocar entre hoje e amanhã, eu creio que eu vou sair de toda a posição, tá? Porque pode ser que toque aqui e volte e venha perder aqui essa região dos 1.570 para testar novamente ali os $1.500. Então, eu prefiro, se tocar nesses $1.620, vai entregar aí 2,5% da entrada para a carteira semanal. A gente tem só mais 2 dias de carteira para correr, sábado e domingo. Então, se tocar nesses 1.620, vou até deixar o alarme aqui, ó. Se tocar nessa região, provavelmente eu vou liquidar toda a posição. E a outra entrada que deu foi a QNT. A gente fez uma entrada aqui na região de 88,30, né? Foi praticamente a mínima. Cravamos a mínima do ativo aí na semana, hein? Por enquanto. Aqui, ó. A mínima foi 88,30 ontem, às 7 da manhã, e depois às 10 da manhã. Tocou nessa região, deu entrada, porém ainda não pegou o primeiro alvo. O primeiro alvo está na região de 91,60. A máxima até agora foi $90,15. Estou esperando dar uma porradinha para liquidar. E essa aí eu vou deixar correr. Se pegar primeiro alvo, vou deixar o trade correr solto, tentar buscar segundo alvo, terceiro, porque às vezes no fim de semana a gente viu algumas altcoins estourando aí nos últimos finais de semana. Então, vou deixar correr. Se pegar primeiro, segundo alvo, enfim, o trade está na segurança. O stop está bem ajustado ali. Stop só de 3% para uma altcoin, um swing trade em altcoin, então está bem tranquilo, bem suave de aguentar. Então, ó, são esses os trades e essas atualizações aí da carteira semanal, tá certo? Vamos só ficar atento mais uma vez para o BTC, que eu creio que se perder essa região que segurou nessa última semana, né, nesses últimos, uma semana, do dia 16 de setembro para cá, essa região de 26.300 dólares, se perder, eu creio que pode sim dar uma afundadinha ali nos 25.600, né, ou até quem sabe aqui 25 mil dólares, enfim. Vamos ficar atento a esses pontos aí no BTC, beleza? É isso que a gente tem. Porém, carteira semanal, que estávamos há 2 semanas aí na sofrência, sem entrar, né? Para quem é ansioso, sofreu durante a semana. Não deu entrada. Bom, essa semana deu 3 entradas, uma já atingiu o primeiro alvo, aguardando as outras 2 entradas desenvolverem aí, tá certo? E lembrando que tudo que é falado aqui não é recomendação de investimento, mas sim tem um propósito educacional, tá? É isso. E até comentei ontem nos vídeos que eu passei lá no Instagram a questão do relatório do Fed, né? Sinceramente, com aquele relatório, principalmente falando do ano que vem, eu achei que caiu pouco o BTC, hein? Se segurou, né? Não mexeu quase nada, na verdade, né? Deu uma porradinha aí de 1%. 2,3% foi a máxima de queda. Entendeu? E nada. Eu achei bastante resiliente, nada cara. Normal. Eu até falei, porque assim, é aquilo que eu tentei comentar nos vídeos lá, a diferença de você analisar um comentário, ou uma decisão, ou uma informação, e o contexto geral, né? Se você olhar só a notícia de que não houve aumento nos juros americanos nesse momento, seria ótimo para os ativos de risco. Mas o relatório veio super danoso, dizendo que, tudo bem, não vamos aumentar agora, mas se a inflação continuar, a gente deve continuar aumentando, ou no mínimo não cair. E o pior, né? E as perspectivas para o ano que vem pioraram em relação à inflação e, obviamente, a manutenção alta dos juros americanos, né? Não, e é um dado complementa o outro, né, Rodrigo? Não adianta a gente só tirar ali só a decisão da taxa de juros. Não, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo. Se eu não me engano, não é semana que vem ou na outra, vai ter já a divulgação do PPI, do CPI, enfim. E aí a gente vai, e o mercado vai fazendo preço em cima desses dados, dessa agenda econômica. Exato. Também e é ano importante... que vem também a gente tem eleição nos Estados Unidos, não é? Ano que vem? Ano que vem, né? A eleição americana. Sim, aí sim. Também... Exatamente. Também é importante a gente comentar aí, né? A gente até falou na semana passada, né, Rodrigo, a relação que o Bitcoin tem
com outros ativos, né? A diferença que o Bitcoin apresenta na relação a gente tem, vamos lembrar, estamos no all-time high do número de moedas que não se move há 2 anos. Então, é um ativo que também apresenta uma comunidade muito resiliente aí mesmo às oscilações aí de preço. Então, esse poder de comunidade aí também, eu acredito que ele ajuda a segurar esse preço aí para baixo, mas ele não está totalmente precificado quando a gente pensa no lado de cima aí, né? E tudo indica que institucional comprando forte, hein? Ricardo, não sei se a gente conseguiu capturar isso com um pouco mais de firmeza, a gente falou algumas semanas atrás. Cara, alguém está movimentando carteiras muito pesadas e, na minha opinião, são esses institucionais. O pessoal até brinca, não venda o seu Bitcoin para BlackRock, né? Eu acho que existe um movimento gigante de preparação para a abertura, para a aprovação, perdão, dos ETFs, né? Alguns agentes americanos do mercado financeiro tradicional que analisam cripto, começando a entender. Não vou me lembrar o nome agora, eu acabei fechando a notícia ontem, mas um analista grande de um fundo americano imagina que, de cara, com a liberação dos principais ETFs spot de cripto, principalmente do BTC, a expectativa é que entre rapidamente no mercado perto de 330 bilhões de dólares. Cara, isso é 30% do market cap, mais ou menos. Então, assim, é muito dinheiro e, como a gente disse, vai faltar Bitcoin para os ETFs comprarem. Guarde os seus satoshis aí. Uma informação até complementar é importante nessa direção, Rodrigo. Eu vejo como uma evidência, tá? Isso é até importante para quem nos escuta, uma evidência do mercado financeiro tradicional da busca, né, por essa oferta de bitcoins, digamos, nas corretoras. Eu já vejo como evidência os relatórios que a ARK Invest vem fazendo junto com o Glassnode, tá? Porque, como eu acompanho a análise on-chain há pelo menos 2 anos aí direto, eu vejo que lá atrás as grandes instituições financeiras não falavam na análise on-chain, e eu já tinha uma visão de que elas sim traziam fundamentos quando a gente buscava por eles, né, quando a gente observava os criptoativos. Eu vejo hoje a BlackRock colaborando junto, a ARK Invest colaborando junto com o Glassnode. O último relatório que eles lançaram foi um relatório com um estudo muito direcionado para reconhecer qual é o número de bitcoins que está disponível nas corretoras hoje. Então, no momento em que a gente já vê a ARK Invest fazendo um estudo para entender quanto de bitcoin há disponível, quanto de bitcoin está parado, quanto de bitcoin pode ser que volte ao mercado, né, numa necessidade, eu já vejo como uma evidência, né, do mercado financeiro tradicional buscando aí mais informações e também trazendo, sinalizando um movimento, né, evidenciando cada vez mais um movimento aí de entrada, porque já tem pedido de ETF, já tem processo contra a SEC já de muito tempo atrás por outras coisas também, vai continuar tendo, essa briga não vai acabar hoje, né, é importante a gente falar isso aí, e quando a gente vê essas grandes instituições fazendo esses movimentos, fica bastante claro aí no que a gente está vendo que eles estão fazendo, né? Se eu eu vejo assim, né? Quando é importante a gente lembrar sempre daquele cara que especula com imóvel, que especula com terreno, né? Quando ele começa a perguntar para o vizinho quanto que mede o terreno do lado, a gente sabe que eventualmente ele vai perguntar quanto que custa o terreno do lado depois. Então, eu já vejo que eles estão medindo, eles estão começando a medir o terreno, né? Eles estão começando a medir quanto de Bitcoin tem para comprar aí, entendeu? Então, isso, para mim, já é uma evidência bastante legal aí. Beleza. Quer pôr o seu gráfico aí? Já pode colocar. Deixa eu adicionar aqui, tá? Opa, caiu aí, vamos lá. O que eu notei, tá, essa semana aí que marcou também a análise, tá? Foi justamente aqui a dificuldade de mineração no all-time high. E aí a gente tem alguns dados também do hash rate, que vem buscando, vem acompanhando essa subida da mineração, e a gente teve aí um potencial hash rate aqui, vamos lembrar que eu estou olhando aqui na média móvel de 7 dias, e hash rate é uma coisa que até para esclarecer isso para o pessoal, tá? De vez em quando a gente olha lá no Twitter, ou de vez em quando a gente olha numa outra casa de pesquisa, é all-time high do hash rate hoje. Cara, cada um usa uma média móvel diferente. Então, se eu olhar na média móvel de 7 dias, vai ser uma coisa, 14 vai ser outra coisa, e por aí vai. Então, entendeu? Tem gente que está olhando aí
até o gráfico de hora, né? De hora em hora do hash rate, e aí, eventualmente, a coisa fica muito mais volátil, a coisa não fica tão suave. Eu particularmente gosto de usar, gosto de suavizar o gráfico aí para 7 dias, para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Já vi outros estudos de outros analistas, tá? Usando 14 dias, 30 dias, depende muito aí do que a gente está analisando no hash rate. O que importa de maneira geral, tá? Se ele está subindo. Então, é o que a gente vê aí já desde que a China baniu a mineração de Bitcoin lá atrás. Junto com isso, a dificuldade vem aumentando. E quando a dificuldade aumenta, a gente mexe na infraestrutura da mineração, tá? Porque se está mais difícil de achar novos Bitcoins, de receber a recompensa dos blocos, está mais caro de minerar para os mineradores, seja pela competição direta, né, ou seja por outros custos envolvidos. Isso aí cria um cenário onde a mineração acaba sendo uma atividade bastante cara de se produzir, e aí a gente teve, tá, no dia 15 de setembro, a gente teve aqui uma máxima de 3 meses na mineração na remuneração dos mineradores, tá? Eles tiveram aqui a gente está vendo o agregado geral, tá, que define taxas mais a recompensa dos blocos, mas também a gente teve um recorde de recompensa dos blocos, tá? Também lá no dia 15 de setembro, que acabou levando isso. Então, é bom, eu sempre vejo como positivo, tá? Quando os mineradores estão sendo remunerados, eles estão ganhando aí dinheiro, colocando dinheiro no bolso, porque demonstra que a infraestrutura da rede Bitcoin é lucrativa, tá? Então, quando a gente compra Bitcoin, quando a gente pensa no Bitcoin como um ativo para a gente guardar na carteira e levar para o longo prazo, não dá para a gente achar só que é a moedinha da internet, que o valor oscila no gráfico lá conforme a corretora mostra. A gente como investidor, né, de mercado institucional, de mercado tradicional, a gente não busca fundamento nas empresas dessa forma. A gente busca fundamento nas empresas estudando, fazendo um estudo profundo de quais são os ativos, de qual é o passivo que aquela empresa tem, quem são os concorrentes, como é que está o mercado, como é que está a cadeia de commodities. E quando a gente olha a mineração de Bitcoin é parte estrutural da rede. Sem a mineração, a rede não anda, não tem como a gente querer que o ativo vá aí a $50 mil, $100 mil, sem uma estrutura forte de mineração. Então, vendo os mineradores botar dinheiro no bolso é um excelente sinal para o longo prazo. Quando eu vejo aqui, tá, quando eu passo aqui para o meu dashboard de valoração e precificação do Bitcoin, eu estou vendo que a semana teve bastante oscilação do preço, o nosso preço realizado basicamente andou de lado, tá? A gente não teve grandes oscilações nele, tudo tranquilo nesse sentido. E os nossos indicadores, que nem NUPL aqui, tá agora com essa pequena queda, né? A gente teve lá $27 mil, agora voltando para 26.500, a gente teve uma aproximação da zona laranja. Vocês já sabem o que eu vou falar, né? Se a gente entrar nessa zona laranja aqui, né? Aí é uma boletada quase certeira de compra, porque como esse indicador trabalha com a relação de lucro e prejuízo, ele mostra o sentimento que a gente tem aí por trás das pessoas. E aí o natural aconteceu, né? A gente voltou um pouco para cima aqui inverteu novamente aqui do dia 20 para o dia 21 esse indicador de supply and profit contra loss, né, as moedas em lucro contra prejuízo, voltando para uma casa de 6,8 milhões de moedas, eu acho uma zona interessante. Se a gente avançar para 7 milhões e meio de moedas em prejuízo, com certeza o NUPL vai dar uma pescada boa aqui nessa zona laranja, que é onde a gente gosta de acumular, tá? A gente não teve outros grandes indicadores. Aqui, na verdade, o número de endereços ativos na rede também deu um salto recente, fazendo uma máxima de 2 anos, no dia 15 de setembro, tá? Só que aí, endereços ativos, gente, só para deixar claro também, pessoal, não quer dizer que mais pessoas entraram na blockchain. Pode ser, como o Rodrigo falou, que alguma instituição tenha movimentado aí vários endereços, né, com várias carteiras, até por motivos de segurança. Para quem mexe com Bitcoin aí sabe que não dá para guardar todos os ovos numa carteira, né? Não dá para botar todos os Bitcoins numa carteira. Eu conheço pessoas que têm, vamos lá, 2, 3 Bitcoins, 4, 5, e esses Bitcoins, cada Bitcoin está numa carteira diferente para deixar a operação da pessoa mais segura, né?
Então, pode ser que isso tenha acontecido, mas é saudável também a gente ver um pico no número de endereços ativos. Pensando no outro lado, se a gente vê esse número caindo, né, também é negativo, significa que junto com os endereços, com a queda de endereços ativos, a liquidez do ativo também acaba indo embora, o que não é nada interessante para nós aí, né, Rodrigo? Quando a gente fala de ativo sem liquidez, a gente fala de problema. Diminui a descentralização e causa problema. A saúde, né? Quer entender um blockchain saudável é ele ter ganho de mineração, é ele estar crescendo o número de carteiras, tudo isso, que é uma metodologia de análise também, né? A gente sempre diz, o universo das criptomoedas e do blockchain trouxe a oportunidade da gente analisar um ativo por outras perspectivas. Seja uma moeda de um game que está surgindo, seja um token de uma segunda camada, seja qualquer um, é feito em blockchain, é transparente. Blockchain não permissionado, né? Porque tem os permissionados aí que aí poucas pessoas controlam, que aí fica mais difícil de entender o que está acontecendo lá. Mas nos não permissionados, quer dizer que você não precisa de uma permissão de alguém para entrar, é tudo público, é tudo transparente, né? Então isso é muito, muito interessante, como os ativos baseados em blockchain trouxeram essa nova oportunidade, essa nova metodologia de análise de ativos, né? E é interessante até para complementar isso, Rodrigo, eu sempre gosto de falar isso pro pessoal, né? Porque o pessoal vê apenas o Bitcoin como uma ferramenta para se investir ou para se especular. Quando a gente fala em ferramentas para se investir ou se especular, a gente tem aí todo o mercado financeiro basicamente à nossa disposição. Tem commodities, tem empresas, tem outras moedas, né? E quando a gente fala de commodities, de empresas de outras moedas, a gente não tem nenhum concorrente, digamos assim, né, a nível de ativo no mercado financeiro, que ofereça tamanha transparência em relação ao Bitcoin. E aí, a gente conhece vários casos no mercado financeiro tradicional de empresas que tiveram problemas porque a transparência não ocorreu. Quando a gente fala de commodities, então, cara, como é que você conta o supply de um commodity? É bem complicado. Então, a gente sabe que todos esses indicadores são feitos via aproximação. E quando a gente fala de moeda fiduciária, de outras moedas, aí a coisa fica mais estranha ainda, porque daí a gente não tem transparência nenhuma. Então, quando a gente olha a nível de ativo mesmo, eu gostaria, né, de que todos os ativos oferecessem uma transparência e uma segurança de veracidade de informações, como a gente tem no Bitcoin. O que acaba acontecendo é que outros projetos aí, nem toda blockchain acaba sendo transparente, como tu comentou, e muitas pessoas acabam também se aproveitando desse desconhecimento das pessoas, acabam passando aí adiante de que blockchain, criptomoeda é tudo descentralizado, é tudo transparente, e a gente sabe que na prática a teoria acaba sendo outra, né? É isso aí, é isso aí. E até pegando o seu gancho, né? Eu queria começar nosso giro de notícias com uma coisa interessante que aconteceu essa semana. Eu achei de forma positiva. Eu sou muito reticente com a questão das CBDCs. Isso eu falo em público, já falei em palestras, eu não tenho problema nenhum com isso. Existe um buzzword no mercado, um certo frenesi com a questão do Drex no Brasil. Eu acho que ainda tem algumas questões que não foram resolvidas, ou pelo menos não foram explicadas de forma totalmente clara para mim, né? Eu, como agente do universo de cripto, acho que ainda existem algumas questões, e aconteceu um fato interessante essa semana, que denota um maior interesse, e uma maior preocupação e um maior estudo, e isso é importante, a gente estudar o fenômeno, os agentes públicos estudarem o fenômeno de forma concreta, de forma profunda e tecnológica, né? É algo... não adianta ficar só no buzzword, não adianta ficar só no... Todo mundo está falando de Drex agora. Tem um monte de gente que até ontem era totalmente contrário à cripto, achava uma porcaria, para não falar um palavrão. Agora, como o Banco Central, e existem muitos interesses ali, está todo mundo falando de Drex, né? Mas a notícia em si que eu quero dar é que uma das comissões de mercado financeiro do Congresso americano, liderada pelo congressista Tom Emmer, aprovou, o que deve ir a plenário agora, mas isso é uma forte indicação, aprovou uma lei que proíbe a emissão de CBDCs pelo Banco Central americano.
né, nas condições que elas se encontram hoje. E ele cita exatamente as preocupações que eu tenho e que muita gente do mundo cripto tem, né, que é controle social através de monitoração do uso do dinheiro, e ele coloca exatamente isso. Ele falou assim, até que se prove o contrário, as iniciativas de CBDC do mundo afora são muito mais próximas do que é a moeda da China, que realmente tem características de controle social muito grande, do que o dinheiro em si. Então, enquanto não houver o que ele chama de pacificação tecnológica, que demonstre que uma CBDC vai ter as mesmas características do dinheiro corrente, no caso deles o dólar, vai ser proibido. E eu acho isso muito benéfico, porque quando você fala de BTC, que surgiu para ser uma forma de pagamento, um sistema de pagamento mundial, ele é totalmente transparente no sentido de você conhecer as carteiras, mas ele é anônimo, o que traz uma característica similar ao dinheiro e outras. E não existe, por parte das iniciativas de CBDC, uma delas, por exemplo, eu não vi nenhuma CBDC, ainda hoje, tomara que isso exista, sendo construída numa rede pública não permissionada. Um Ethereum, um Polygon, qualquer uma que seja, uma Tezos, falando de um blockchain mais antigo. Eu nunca vi. São blockchains permissionadas, ou seja, controladas por essa entidade. Então, eu achei interessante essa definição, esse movimento do Congresso americano, que tem a ver também com um movimento político, né? Pela primeira vez na história, você vê dois candidatos, possíveis candidatos à presidência dos Estados Unidos, que são full cripto, né? Um do lado dos republicanos, até anotei o nome dele aqui, que é o Vivek Ramaswamy, se eu compreendi corretamente, falei corretamente, é um candidato de Nova York, do Partido Republicano de Nova York, ligado ao mercado financeiro, que a plataforma dele inclui cripto, e, na minha opinião, de uma forma bastante libertária. E o outro candidato, dessa vez do lado dos democratas, do Partido Democrata americano, que, por um lado, é muito mais ao centro do que o governo que está aí hoje, que é o Robert Kennedy Jr., né, filho do ex-senador, falecido senador Robert Kennedy, que coloca claramente que ele vai impulsionar as tecnologias de blockchain e de cripto se eleito, né? E a plataforma dele é muito ligada a essa questão libertária, né? De você ter as mesmas características de fungibilidade, privacidade, etc., que o dinheiro tem, e nas poucas palestras que eu vi dele, do Robert Kennedy, da participação dele em podcast, ele tem uma compreensão bastante profunda do fenômeno cripto, então eu acho que é uma notícia interessante, e como a gente copia tudo que vem de fora, né, a gente vai que o brasileiro copia tudo que os gringos fazem, tomara que a gente copie também essa preocupação aí que existe, que a gente tenha as mesmas garantias de que a CBDC ou DREX não seja usado no futuro para fins não tão, vamos dizer, republicanos e democráticos assim, né? Esse é o primeiro ponto. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Do ponto de vista idealista, né, Rodrigo? Para quem pensa aí na questão de liberdade, para quem pega lá o white paper do Satoshi Nakamoto do Bitcoin, o povo vai dizer que o CBDC é o pior mal que pode acontecer para a humanidade, né? Essa é a verdade, sim, porque, na verdade, não só a partir do white paper, né, mas o povo pega aí as noções históricas do que aconteceu no passado e vai ver que o que mais acontece é uma violação, né, sempre por parte do Estado com as pessoas na gestão dos recursos, na gestão do dinheiro, e aí o CBDCs acaba sendo uma ferramenta extremamente eficiente para produzir esse controle social aí que tu comentou. Uhum. Vamos tentar ser um pouco... É o que eu sempre digo, né? A gente tem que ser otimista, né? Mas a gente também tem que se preparar para o pior sendo pessimista. Então, o ser otimista nesse caso aí é a gente tentar imaginar, né, que a gente vai ter vantagens, que vai ganhar, sim, alguns agregados tecnológicos na nossa vida, mas a gente tem que se preparar e tem que saber que a gente tem aí também alternativas, o Bitcoin está aí para isso, a gente tem outras possibilidades em outros ativos no mercado financeiro também, para se defender de um eventual abuso aí desse poder aí que vai ser dado, né?
Exatamente. É inegável os possíveis benefícios de uma CBDC. A programação do dinheiro, a desintermediação da gestão dos recursos, dando poder ao cidadão de fazer sua autocustódia. Tem uma série de benefícios. Autocustódia eletrônica, né, com todos os benefícios da tecnologia, tem uma série de benefícios atrelados aí. Né? Passar para a população o conceito do smart contract, né, de você programar os usos do seu dinheiro, o marco das garantias, né, você poder implementar o marco das garantias, seja de crédito, seja de empresa, uma série de coisas no smart contract, é tremendamente interessante. Agora, se não vier com esse respaldo da privacidade, não adianta nada. Não adianta nada. Eu acho muito pior. Eu acho que o que a gente pode perder é muito maior do que a gente pode ganhar, infelizmente, né? E aí, não sei se vocês têm mais algum comentário sobre esse assunto, eu já queria partir para um outro assunto muito bacana que aconteceu essa semana. Vamos avançar isso aí, pode seguir. Manda a bala. Temos all-time high no preço do Bitcoin. Temos all-time high no preço do Bitcoin. Vocês sabiam disso? Que a gente teve all-time high no preço do Bitcoin? Aonde? Isso é novidade para mim, hein? All-time high, só que foi na Argentina, em peso. Ah, bom. Foi na Argentina. Eu acabei de olhar, enquanto a gente estava falando aqui, o Bitcoin atingiu all-time high. Hoje, um Bitcoin na Argentina vale, até alguns minutos atrás, 9.333.951 pesos e uns quebradinhos. All-time high na Argentina. Claro que é uma brincadeira, é uma pena que a inflação esteja destruindo o poder de compra do Argentina, um país que eu adoro, tenho vários amigos lá, acabei de voltar de lá de férias, acho maravilhoso a Argentina, mas é uma pena isso, mas demonstra que, pela perspectiva dos argentinos, pelo menos, e de vários outros países aí, o Bitcoin sim é uma reserva de valor e tem ajudado os argentinos a não perder tanto, se mantendo no peso aí, né? E tem muito analista, alguns até que eu respeito, que dizem que o peso está super valorizado, que ele tinha que valorizar mais ainda para a economia argentina poder ter chances de algum crescimento, porque as características econômicas de lá dizem que ele está sobrevalorizado, e a tentativa de dolarizar eu não sou analista de macro nesse sentido, a gente tem que pesar bem, né, essa questão da dolarização da economia, que pode ter alguns benefícios, mas pode ser um risco grande para a economia também, né? Tomara que governos mais, vamos dizer, liberais, ou que tenham um entendimento econômico menos intervencionistas, possam usar o que já foi feito no mundo inteiro, gente. Não adianta. Assim, economia, geralmente, criatividade não é uma boa coisa, né? Em geral, a gente é mais fácil a gente seguir o que já foi feito, o que foi liberalizante, o que melhorou o ambiente de negócios, né? Isso geralmente dá mais certo do que a gente tentar intervir na economia. Mas temos all-time high. Essa é uma das notícias do dia, né? E seguindo aqui com a nossa tese, o que eu falei da questão dos ETFs, essa semana mais um pedido de ETF de uma grande gestora foi protocolado no SEC, o que, na minha opinião, aumenta a pressão do SEC para que seja liberado. Mas dessa vez foi a Franklin Templeton, que é uma grande gestora americana, uma das maiores, entrou com um pedido de um novo ETF spot de Bitcoin, né? Esse é uma das notícias que eu queria, ou seja, mais pressão para o ETF, quem sabe sai, em vez de 300 bilhões, entre mais dinheiro ainda da compra dos ETFs. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido. Acho ótimo também, vejo com excelentes olhos aí, vamos continuar na torcida, né? E uma coisa interessante também, falando dos ambientes de negócio, né? Como o mundo tradicional, né? E mesmo o inovativo do tradicional, vamos dizer assim, já está trabalhando, e muita gente de forma discreta vem trabalhando em soluções para tornar o uso das criptomoedas, dos ativos digitais, muito mais democratizado e acessível. É o caso do PayPal, né? O PayPal anunciou essa semana um ramp-up, o que eles chamam de ramp-up e ramp-off, né? Ou seja, você poder entrar no mundo cripto e sair do mundo cripto para o mundo fiat numa integração com a MetaMask. Então, hoje você já, a partir de agora, acho que nos próximos dias, você já vai poder integrar a sua carteira MetaMask e ativos baseados na tecnologia Ethereum à sua carteira PayPal. E pode parecer uma bobagem, mas isso, para mim, é uma disrupção extremamente interessante, porque torna muito mais fácil você utilizar uma ferramenta que foi muito interessante na democratização dos meios de pagamento internacional, em conjunto
com uma tecnologia totalmente baseada em cripto. Aí você fala, Rodrigo, mas você já pode pagar no MetaMask para qualquer pessoa no mundo inteiro, isso já é globalizado. Eu sei, mas a integração disso é importante porque você tem milhões de negócios que estão conectados no PayPal e que você vai poder pagar por esses negócios, por esses serviços e produtos, até utilizando uma moeda que esteja no seu MetaMask, né? Eu acho isso extremamente interessante. Eles soltaram uma lista dos principais ativos, então, MetaMask não tem a ver com Bitcoin, mas vai ter Ethereum, vai ter uma série de ativos que você vai poder utilizar para pagamentos através dessa conexão da MetaMask com o PayPal. Eu vejo isso com ótimos olhos. Que mais? Teve um movimento uma pesquisa que demonstrou um movimento de predominância muito, na minha opinião, interessante da stablecoin USDT em relação às stablecoins concorrentes, o USDC, BUSD e etc. Isso tem muito a ver com a perseguição ou com a pressão que as exchanges americanas, muitas delas que são emitentes, né, emissores dessas stablecoins como a Coinbase, do USDC, em conjunto, né? E também essa batalha que a Binance tem sofrido aí dos reguladores americanos. Então, muitos agentes estão migrando de outras stablecoins para o maior do mercado, para o mais tradicional, para o mais antigo, se eu não me engano, com relevância, né? Que é a USDT, que caiu o uso das stablecoins, como caiu o market cap de todas as criptos, mas caiu muito menos do que as outras criptos. Então, e um movimento também interessante de retirada dessas USDTs das exchanges. Então, isso demonstra que ou as pessoas estão começando a usar mais as USDTs diretamente, né, peer-to-peer, nas suas transações, não dependendo das exchanges, e também que algumas exchanges estão começando a ter uma desconfiança por parte dos usuários aí. Beleza, senhores? Da minha parte, era isso que eu queria trazer aí para o nosso caro Honey Badger, para a nossa prezada Honey Badger. Não sei se vocês têm mais um assunto, pergunta, notícia, que vocês queiram comentar. É isso aí, da minha parte é isso. Passamos aqui os dados de blockchain de hoje. Por aqui também é isso, só fiquem atentos aos pontos passados no gráfico para não tomar stop, nem violinada, para a gente fazer entradas certeiras aí. É isso aí, agradeço você, Bruno, agradeço você, Ricardo, obrigado pela parceria aí, pelo nosso desenvolvimento, cada dia buscando trazer coisas novas, e queria convidar aí o nosso assinante que assiste o nosso canal ao nosso canal do Telegram, Honey Badger Cripto com o IP, que a gente é brazuca, então eu queria convidar vocês a visitar ao nosso canal Telegram. A gente vai começar a postar cada vez mais notícias, entradas, saídas, movimentos, tradução de notícias gringas. A gente está trabalhando para oferecer mais esse canal para você e mais informação relevante para a sua tomada de decisão, que você possa ter aí o máximo de informação daquilo que a gente considera relevante e concreto para a sua decisão de investimento em cripto. Queria agradecer mais uma vez. Curtam o fim de semana. Aqui no Sudeste vai estar um calor danado, então se hidratem bem, fujam do sol, pelo menos eu que sou branquela pra caramba, e aproveitem aí o final de semana com as suas famílias. Um grande abraço a todos. Valeu! Falou, tchau, tchau.